Fala galera, beleza? Saiu o concurso da FUNPRESP Executivo, né? O edital veio aí com prova objetiva e com prova discursiva. Como tem muita gente aí com receio dessa prova, porque é um estudo de caso, é uma prova um pouco mais técnica, eu montei essa aula com foco na discursiva. Então nessa aula aqui, a gente vai dar uma passada geral pelo edital, só para extrair as principais informações, e no final vou trazer uma técnica, uma estratégia para que você possa se preparar para essa prova discursiva e conseguir aí um bom desempenho. Para poder começar, eu vou deixar aqui com vocês os contatos. Caso você tenha alguma dúvida durante essa aula, você pode entrar em contato com o Instagram do Você Concursado, com o meu Instagram diretamente, que é @prof.brunomarques, ou falar também com a gente lá na Academia de Discursiva, no canal gratuito em que você tem acesso direto a gente. Eu aproveito também para, caso você já tenha interesse, tem o link aqui embaixo com um curso específico para a FUNPRESP, para esses 4 cargos: área administrativa, auditoria de controle, contábil, jurídica, na verdade são 5, e para o cargo de investimento, que é o cargo 7, beleza? Então, se você quiser já dar uma olhada no curso, ou se preparar de forma mais específica, tem um link aqui embaixo para você ser direcionado. Mas beleza, o que importa agora nessa aula aqui é a gente passar as informações mais importantes. Primeiro, data da prova. A prova está marcada aí para dia 30 de janeiro, né, de 2022, né, Brunão? No período da tarde, tá? Vão ser 5 horas de prova, onde vão ser aplicadas as provas objetivas e discursivas. Então aqui já tem um primeiro detalhe importante, né? A prova objetiva ela é aplicada junto com a prova discursiva. O que isso quer dizer? Que o candidato ele vai precisar ministrar o tempo dele de forma estratégica para que ele consiga responder as duas provas. Então ele vai ter que fazer a prova objetiva e depois fazer a prova discursiva, ou fazer a discursiva e depois a objetiva, né? Então ele vai ter que montar uma estratégia de prova. Como estratégia de prova, eu aconselho a fazer primeiro a objetiva e depois a discursiva. Porém, para que você vá mais seguro, é preciso fazer simulados, tá? Então é importante que você faça alguns simulados antes do dia da prova. E nesse simulado, você deve obrigatoriamente inserir a discursiva, né? Não faz igual a maioria da galera que só faz simulado de objetivo, porque no dia da prova você vai ter que fazer as duas provas, beleza? Show de bola! Quais são os cargos que a gente vai analisar aqui? Como eu já falei, vai ser o cargo área administrativa, área auditoria de controle, área contábil, área investimento e área jurídica, que é a área de direito. Importante ressaltar aqui que para poder concorrer ao cargo da área administrativa, o candidato pode ter qualquer curso superior, né? Então é o cargo mais abrangente aí, porque não exige uma formação específica. Para o cargo de auditoria e controle, a banca exige administração, formação em administração, contabilidade ou economia. Então quem é formado aí nessas 3 áreas pode concorrer ao cargo de auditoria e controle. Na área contábil, tem que ser formado em ciências contábeis, e na área de direito, tem que ser formado na área de direito, né? Então, isso aqui são cargos específicos. Por fim, na área de investimento, é o cargo aí com mais vagas, né? Ele exige formação específica em ciências econômicas, administração, estatística, ciência da computação ou engenharia. E aí aqui a banca ela não informa qual engenharia, logo qualquer uma das engenharias aqui deve ser aceita pela banca, beleza? Então aqui é um cargo que ele é abrangente, mas não tão abrangente quanto ao cargo 1, que exige qualquer nível superior, beleza? Massa! Remuneração. A remuneração inicial é de R$ 6.848, então é uma remuneração excelente para o Poder Executivo. E vale lembrar que esse órgão ele é um órgão relativamente novo, né? Então é um órgão que ainda está se estruturando, que ainda está ganhando seu espaço, né? Então a tendência é que ocorram várias melhorias nesse período, inclusive melhorias na questão salarial. Então é bom ficar ligado nisso, porque às vezes a pessoa fala assim, não é o salário que eu queria, mas talvez vire o salário que você quer, que você gostaria de ter, né? Então vale a pena você se preparar assim. E se por acaso você entrar e falar assim, não quero aqui, beleza, você já tem pelo menos uma estabilidade, você já tem pelo menos um salário para que você possa se preparar para um outro concurso, caso você caso você queira, né? Caso você verifique a necessidade disso lá no futuro, mas isso é futuro, o foco é agora, tem esse concurso, é uma grande oportunidade, então vale a pena se preparar. Outra informação importante aqui é quanto à validade do concurso, tá? O edital fala que o concurso tem validade de 2 anos,
podendo ser prorrogado por mais 2 anos, né? Então, encerrou os primeiros 2 anos, aí o órgão ele tem a possibilidade de renovar para poder chamar os candidatos que estão no cadastro de reserva. E aí vem uma informação top, tá? Primeiro, qual vai ser esse cadastro de reserva, né? A banca ela traz lá o quantitativo de vagas, mas ela não traz de forma específica qual vai ser o quantitativo do cadastro de reserva. Para poder identificar isso, o candidato ele vai ter que olhar aquela tabela em que traz lá a quantidade de redações que serão corrigidas por cargo. E a gente tem aqui, ó, no cargo 1, ó, vão ser corrigidas 60 redações para ampla, 4 para deficiente e 16 para os candidatos que se autodeclaram negros, beleza? Para o cargo 3 aqui, ó, são 75 para ampla concorrência, 5 para deficiente e 20 para negro. Para o cargo contábil, são 30 para ampla concorrência, 2 para deficiente e 8 para negros. Cargo de investimento, ó, 180 redações corrigidas na ampla concorrência, 12 para deficiente e 48 para negros. E para cargo jurídico, 45 para ampla concorrência, 3 para deficientes e 12 para negros. Então, o que quer dizer aqui? Vamos pegar aqui como exemplo esse cargo 7, que é o cargo aqui que tem, vão corrigir 180 para ampla concorrência. Então, os candidatos vão fazer aqui a prova objetiva, né? Aí vai fazer uma lista aqui com a prova objetiva. Aí nessa lista, beleza? Vai estar aqui os 180. Então a banca vai pegar e cortar aqui. Vai pegar os 180 primeiros e corrigir a prova discursiva. Depois de corrigir a prova discursiva dessa galera, ele vai tirar os que foram eliminados, ou seja, aqueles que não conseguiram o mínimo, e vai reclassificar a galera com o somatório das notas da prova objetiva e da prova discursiva. Então aqui vai ter uma, né, variação de classificações, porque a prova objetiva, a prova discursiva, ela é classificatória. E aí depois, né, pegou aqui os aprovados, aí vai chamar para a prova de título, né? Quem tiver título apresenta, quem não tiver título não apresenta, e no final você tem aqui o cadastro de reserva. Então, se por exemplo, aqui no cargo 1, todos os candidatos que fizeram a prova discursiva conseguirem ser aprovados, né, tirarem ali o mínimo, o cadastro de reserva vai ser composto por 60 candidatos, né? Infelizmente, né, a gente ressalta aqui, infelizmente, isso não acontece normalmente. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam... Tem candidatos que são eliminados, sim, na discursiva, porque não é cultural, não é algo recorrente a gente ver a preparação para a discursiva. São poucas pessoas que estão começando a se ligar na importância de se preparar para a discursiva. E aí alguns acabam sendo eliminados. Então, o cadastro de reserva deve ficar um pouquinho menor do que a quantidade de redações corrigidas, justamente por conta dessa galera que é eliminada. Beleza? Então, por que eu trouxe essa informação do cadastro de reserva? Para poder te mostrar o seguinte, que por mais que pareça que não tenha tantas vagas, né, no edital, o órgão ele pretende formar um cadastro de reserva bom. E você vai ter 4 anos para poder ser convocado, né? Então, pode ser que nesse período surjam novas vagas e você acabe entrando, né, no concurso mesmo sem estar no número de vagas. Lógico, o número de vagas é o seu foco, você vai tentar passar dentro das vagas. Mas caso você não passe dentro das vagas, você fica ali com uma possibilidade de ser chamado. E quanto melhor a sua classificação, logicamente, melhores as chances de ser convocado. Show? Massa. E como é que a gente faz para ser convocado, Bruno? A gente precisa de nota, né? Então, qual é a estratégia aqui que a gente precisa ter para poder conseguir uma boa nota? A gente precisa saber quanto que vale cada uma das provas. O edital traz o seguinte, que a prova objetiva vai ser de certo e errado, né? Uma certa número errada, modelo Sebrasp, e vai ser formado por 50 questões de conhecimento básico e 70 questões de conhecimento específico. No total, então, vão ser 120 pontos a prova objetiva. Para poder ser aprovado no objetivo, o candidato precisa tirar 10 pontos, pelo menos, na prova de conhecimento básico, 21 pontos na prova de conhecimento específico. Agora, só tirar o mínimo aqui não adianta, porque ó, somaria 31 pontos, certo? O candidato com 31 pontos, ele é eliminado porque ele precisa também de um mínimo total de 36 pontos no conjunto das provas, beleza? Então, para ser aprovado, precisa desse mínimo de 36. Logicamente, é bem provável que a nota de corte para a redação corrigida seja superior a esse mínimo aqui. Prova discursiva. A banca exige que a prova discursiva seja realizada com caneta preta, beleza? Eu friso isso aqui por quê? Porque vários concursos permitem também a caneta azul, né? Então tem a caneta azul e a preta. No caso desse concurso,
o edital é expresso e diz que é caneta preta, beleza? E mesmo que não fosse, você faria com caneta preta, porque na hora que você faz ali a redação, manda para digitalização, a leitura fica mais fácil quando é redigida em caneta preta, beleza? Massa. Que mais? A gente tem aqui um estudo de caso que vai ser aplicado aí para ser redigido, né, em até 45 linhas, cobrando uma matéria de conhecimento específico. Então, na área contábil, vai cobrar contabilidade geral, né? Contabilidade voltada ali para a área previdenciária. Na área jurídica, vai cobrar as matérias de direito mesmo, que vai ser ali direito constitucional, administrativo, civil, trabalho, um monte de direito, né? Então, é engraçado, porque por mais que o edital traga ali as matérias curtas, né? As matérias de auditoria de controle, por exemplo, é curtinha ali, mas se você for pegar e ler e destrinchar cada uma daquelas matérias, é imenso, né? Na parte administrativa, por exemplo, tem uma matéria que chama logística, né? Dentro dessa matéria de logística é basicamente licitação. Então, ele traz todas as normas de licitação aplicáveis, inclusive a 14133 de 2021, que é a lei nova de licitação. Então, assim, parece ser pequeno a matéria, né, que está prevista ali para a parte de conhecimento específico. Mas se você for destrinchar, é bem extenso. Então, quanto antes começar a se preparar, melhor. E também, né, como a banca ela fala que vai ser cobrado conhecimento específico, fica mais difícil da gente acertar qual vai ser o tema, né? Então, aí surge a importância de uma preparação para a discursiva. Por quê? Porque se você desenvolve uma técnica de escrita, por mais que venha um tema que você não domine completamente, você consegue ali, utilizando a técnica, fazer a redação. Agora, se você não tem a técnica, né, se vier um tema que você não tem conhecimento, pode ser que você patine e não consiga nem redigir a redação, né? Então, o importante da técnica é o seguinte, se você conhece a técnica e conhece o tema, o objetivo é que você gabarite a redação. Agora, se você conhece a técnica, mas não conhece o tema, o objetivo é que você não seja eliminado na redação, né? Então, em qualquer cenário, é ideal que você tenha o conhecimento da técnica de escrita para o estudo de caso, beleza? E para ser aprovado na discursiva, precisa de quanto, Bruno? Precisa de um mínimo de 15 pontos a 50% da nota, beleza? Massa. E o que mais? Vai ser também somado aí a nota final até 10 pontos de avaliação de título. E se a avaliação de título aqui, para o candidato conseguir 10 pontos, ele precisa lá de doutorado e tal. É bem complicado ele conseguir essa pontuação integral, beleza? Mas, em suma, aqui a gente tem, ó, 120 mais 30, 150, mais 10, 160 pontos no total, né? E desses 160 pontos, 30 sozinho é a prova discursiva. Então, se a gente for pegar e destrinchar as matérias de conhecimento básico, conhecimento específico e comparar com a matéria de discursiva, a gente vai ver que a matéria de discursivo é a matéria que vale mais pontos na nota final do concurso. E o melhor, apesar de, né, exigir ali, de possuir mais pontos na nota final, se a gente for analisar o estudo, ele é o que exige menos esforço no estudo. Por quê? Porque uma vez que você aprende a técnica, seu estudo vai ser fazer redações, né? Então, ele fica bem mais eficiente, você não gasta muito tempo com a discursiva e chega bem preparado na prova, beleza? Vamos trazer aqui um exemplo de estudo de caso da Banca Sebrasp, só para você poder entender mais ou menos o que é esse estudo de caso, como é a estrutura de um estudo de caso no caso da Banca Sebrasp, beleza? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, um enunciado que eu retirei lá da biblioteca, tá? Da biblioteca de discursivas. A biblioteca de discursivas é uma ferramenta do Você Concursado que você pode pesquisar enunciados, né? Filtrando ali por bancas, por quantidade de linhas e etc. Então, assim, é uma ferramenta gratuita para pesquisa de enunciado, né? Tem a versão paga também, aí que dá acesso a padrão de resposta, essas coisas. Mas para você poder pesquisar e ver como é que é um enunciado, você pode entrar lá e ver gratuitamente. Tem mais de 15 mil questões cadastradas. Aí, eu extraí esse aqui da Banca Sebrasp, 2018, aplicado pelo concurso do TCE Minas Gerais, beleza? Ó, o enunciado é dividido em 3 partes aqui, ó. Essa primeira parte é o que a gente chama de situação hipotética. É onde a banca vai contar uma historinha para você, né, sobre uma situação hipotética, para que você extraia dali seu conhecimento. Então, ó,
Um auditor verificou que uma obra pública de construção, tal, tal, tal. Então, assim, ele vai trazer uma história para você, ele vai trazer um caso. É justamente por isso que se chama estudo de caso, porque ele vai trazer um caso, uma situação, né? E nessa situação você vai ter que analisar, aplicar seus conhecimentos técnicos para poder responder aos tópicos. E aí vem aqui a segunda e a terceira parte do enunciado. Então, a segunda parte do enunciado aqui é o comando da questão, é quando a banca pede, né, para você poder, ó, com relação à situação hipotética apresentada, redige um texto e responder de maneira fundamentada aos seguintes questionamentos. Né? Então, ela pede para você adotar responder esses tópicos. Né? E aí aqui vem os tópicos. Nesse caso aqui foram 1, 2, 3, 4 tópicos. Né? E esses tópicos estão relacionados, logicamente, à situação. Então, quais irregularidades foram cometidas nessa situação? O candidato vai ter que listar todas as irregularidades com base no caso concreto. O que é importante você saber aqui? Que a nota, ela está na resposta aos tópicos, beleza? Então, o primeiro erro, né, que a maioria dos candidatos comete, quando vai escrever um estudo de caso, é querer resumir toda a situação hipotética antes de começar a responder. Então ele pega o texto lá de 45 linhas e gasta 20 linhas, quase a metade das folhas, das linhas disponíveis, só para poder resumir a situação hipotética. E aí, com o restante das linhas, com as 25, aí ele tenta responder a todos os tópicos. Só que aí não tem espaço, né? Porque as solicitações, né, esses tópicos aqui, eles são elaborados pelo examinador para serem respondidos em 45 linhas, 40 linhas, né? Se o candidato gasta 20 linhas só fazendo um resumo e tenta responder em 25, ele não vai conseguir abordar todos os pontos que vão ser exigidos pelo examinador para ganhar a nota máxima. Então a nota dele já cai. Em contrapartida, aquelas 20 linhas que ele gastou resumindo a situação hipotética, não serve de nada. Por quê? Porque ele está copiando o enunciado. Se fosse só copiar o enunciado, não precisava nem medir o conhecimento técnico, né? Então, a banca ela não pontua essa parte. Se pontuar, vai ser ali 0,2, alguma coisinha bem pequena que não é relevante. Em contrapartida, ela penaliza muito o candidato que não responde a um dos tópicos ou que responde de forma superficial aos tópicos. Por isso, a primeira dica que vai aqui para a banca Sebrasp é: o foco tem que ser em responder os tópicos, beleza? Então você vai usar a maior parte das linhas para poder responder aos tópicos. Por quê, Bruno? Porque você precisa entender a fórmula que vai te dar nota. Ora, o objetivo é ganhar mais pontos, então você tem que entender qual é a regra do jogo para você ganhar mais pontos. Onde que vale mais pontos? Né? Aí a gente tem o seguinte, ó, a nota final da prova discursiva, ela é o somatório da nota de conteúdo menos o que a gente chama aqui de fórmula de gramática, né? Desconto de gramática. Na nota de conteúdo, a banca vai avaliar apresentação e estrutura textual, que é questão de legibilidade, margem, obediência de parágrafo, né? Essa parte, estrutura do parágrafo, organização de ideias. E essa segunda parte aqui, que é o desenvolvimento do tema. Nessa parte é onde a banca vai avaliar os tópicos. Ao somar isso aqui, tá? Isso aqui vai valer 1,5 pontos. Isso não está no edital. Isso aqui a gente extrai das provas anteriores. A banca coloca normalmente 5% da nota em apresentação e estrutura textual. Beleza? E o restante da nota inteiro, que é a resposta àqueles tópicos do enunciado, valem 28,5 pontos, que equivalem a 95% da nota final da discursiva. Né? Então, no total, a questão vale 30 pontos. 28 pontos é a resposta aos tópicos. É por isso que eu friso a importância de você utilizar mais linhas para responder os tópicos. Por quê? Porque quanto mais você escreve, né, quanto mais você desenvolve a resposta, maiores são as chances de você acertar o padrão de resposta da banca. E assim, conseguir uma nota melhor na prova discursiva. E como é que vai ser feito o desconto da gramática? Vamos lá. A gramática é o seguinte, a banca vai multiplicar por 6, esse aqui é o fator avaliador de gramática, por 6 a quantidade de erros e depois dividir pelo total de linhas escritas. Vamos trazer aqui um exemplo. Imagine o seguinte, que o candidato 1 e o candidato 2 tenham cometido 5 erros na redação, beleza? Cometeram a mesma quantidade de erros. Agora, o candidato 1 escreveu 25 linhas, enquanto o candidato 2 escreveu 45 linhas. Então, esse candidato aqui escreveu menos linhas e esse aqui escreveu todas as linhas disponíveis. Quando a gente for fazer o cálculo da gramática, o desconto
do candidato 1 vai ser de 1,2 pontos. Então ele vai perder 1,2 pontos, que vai ser subtraído da nota que ele tirou em conteúdo. Se ele tiver gabaritado a nota de conteúdo, então ele vai retirar aqui, vai ficar com 28,8 pontos na nota final. Beleza? Agora, esse candidato 2, ao aplicar a fórmula, como ele escreveu mais linhas, o desconto dele vai ser só de 0,67, né? Então a nota dele vai ser de 29,33 pontos. Veja que só pela quantidade de linhas, né? Eles cometeram a mesma quantidade de erros, mas só pela quantidade de linhas, esse candidato 2 aqui, ele, vamos dizer assim, ganhou 0,53 pontos em relação ao candidato 1, né? Então, o fato de escrever mais linhas fez com que cada erro cometido tivesse uma penalidade menor. Assim, o desconto de gramática foi menor e a nota do candidato foi mais alta. Aí você vai me dizer o seguinte: ah, Bruno, beleza, mas se eu escrevo mais linhas, a chance de eu cometer mais erros é maior. Eu concordo com você. Só que a estratégia de escrever mais linhas, tá? Ela não é só por conta da parte gramatical. Ela é por conta da parte de desenvolvimento de tema. Ora, quanto mais você escreve, maiores são as chances de você acertar o padrão. Se você acerta o padrão, sua nota na parte de desenvolvimento do tema é mais alta, então você aumenta as chances de melhorar a nota de conteúdo. E aí sim, a diferença é gritante para o candidato de 25 linhas, beleza? Então, primeira estratégia aí para a Banca Sebrasp é buscar sempre utilizar o máximo de linhas disponível. O que mais que a gente pode falar de estratégia? Vou tratar aqui então uma estratégia, uma rotina que você pode utilizar para poder se preparar para a discursiva, beleza? Qual é essa rotina? Primeiro, aplica a técnica discursiva. Então você vai ter que conhecer essa técnica antes de começar a aplicar. É o que a gente chama de teoria textual, né? Só que essa teoria textual você não vai aprender nos livros lá de gramática, nem aprender lá estudando para o Enem. Não, você vai ter que fazer um estudo direcionado para a banca, né? Porque a banca vai falar assim: oh, não, a introdução aqui é só 3 linhas, né? Não precisa mais que isso. No parágrafo aqui, ó, você tem que destacar um recurso de autoridade, você tem que destacar a lei, você tem que trazer o argumento, você tem que analisar a situação. Então é voltado para o estilo estudo de caso. Essa teoria, né, no nosso treinamento, ela é bem sucinta, então o candidato consegue ver isso super rápido para já começar a praticar, que é a segunda parte da estratégia, que é praticar a redação. Aqui, né, a gente coloca que o ideal é que pratique no mínimo 3 redações até o dia da prova. Mas como é que é essa prática? Vamos lá, você aprendeu aqui a teoria textual, beleza? Então você entendeu como que é a técnica. Agora você vai aplicar a técnica, aí você vai fazer a primeira redação. Você vai fazer a redação, mandar para a correção do examinador, né? No caso seria um professor de discursiva, né? No nosso caso seriam os nossos professores lá do Você Concursado e eu também, que às vezes eu corrijo essas redações aqui. E aí esses professores ou eu vão te passar um feedback sobre, tá? Sobre o seu desempenho. Nesse feedback vai estar falando o seguinte, ó: você aplicou a técnica correta ou você não aplicou a técnica correta, ou melhora esse ponto, melhora esse outro ponto, veja esses erros gramaticais para você não cometer novamente. Beleza, então vai te dar um feedback. Aí você vai fazer a segunda redação, já com o feedback. Então você vai melhorar a sua redação. Da segunda para a primeira você já melhora um pouco. Aí você manda para correção de novo. Aí vai ser feito o mesmo processo, né? Vai ser feito um feedback. Então você vai ver os pontos que precisam melhorar, que precisa melhorar. E depois você vai fazer a terceira redação. Veja que na terceira redação você já teve 2 feedbacks, né? Então você vai estar com a terceira redação ainda melhor que a primeira e que a segunda. E vai para a correção de novo para você receber o terceiro feedback. Então, depois do terceiro, a sua quarta redação, ela vai ser bem melhor do que a primeira, do que a segunda e do que a terceira, né? Então, a chance de você conseguir um desempenho mais alto na discursiva é muito maior do que se você fosse direto para a prova só com essa primeira redação aqui discursiva, ou se você fosse para a prova sem nada de teoria textual, né? Que aí você ia chutar, né? Ia para a sorte. Agora, que é interessante dessa preparação? Porque você vai falar assim: ah, Bruno, beleza, eu tenho a técnica, eu sei aqui, eu vou fazer aqui as redações, mas eu preciso saber o conteúdo. Porque é justamente o conteúdo que é avaliado nesse estudo de caso, né? Então, eu preciso saber. Como é que eu faço para saber? Bom, você vai ter que estudar para o objetivo, né? Então, o seu foco tem que ser estudar as matérias para a prova objetiva. Ao estudar as matérias para a prova objetiva,
você já está garantindo aquele conhecimento técnico necessário para poder responder a prova discursiva. Só que quando você faz esse estudo para a prova objetiva vinculado com o estudo para discursiva, você tem um ganho de eficiência tanto no estudo para objetiva quanto na discursiva. Por conta do quê? Por conta dessa pirâmide aqui do aprendizado. Porque quando você escreve, você está explicando, você está resumindo, você está estruturando, definindo, elaborando, ilustrando uma determinada matéria, né? Então, por exemplo, nessa redação que a gente trouxe de exemplo, é uma redação de licitação. O candidato que vai responder essa redação, ele precisa, né, trazer ali de forma resumida e estruturada aquele conhecimento sobre a redação, sobre a licitação. Ao fazer isso, ele está revisando a matéria da prova objetiva, então se cair uma questão com aquele assunto na prova objetiva, ele vai bem, né? E ao mesmo tempo ele está fixando melhor tanto a técnica quanto o conteúdo para a prova discursiva. Então ele vai ficando mais... Isso dá mais tranquilidade para ele, porque, pô, já passei por vários cenários de prova aqui com correção, eu vi que a minha nota tá melhorando, então eu vou mais confiante para a prova, eu vou com menos pressão. E também eu vou fazer a discursiva em menos tempo, né? Porque a primeira vez que você faz, você demora mais tempo do que a segunda, do que a terceira e assim por diante. Então, quanto menos tempo você usar para fazer a discursiva, melhor, né, para o seu desempenho, porque você faz tudo com mais tranquilidade, com mais calma. E o interessante de utilizar a técnica, né, na verdade, de utilizar o curso, que aí eu vou apresentar para vocês, né, que a gente tem um curso de discursiva aqui, né, para a FUNPRESP, né, para esses cargos, e ele é estruturado assim, ó, você tem aqui a técnica discursiva sucinta, para poder responder o estudo de caso, vai ter temas para poder praticar por área, então vão ter os temas de cada uma das áreas na área do aluno, né? E aqui ainda tem o cargo 7, né? O cargo 7, que é investimento. Beleza? Ainda tem aqui o cargo 7. Então você vai ter aqui temas direcionados para cada uma dessas áreas. Logicamente, como eu disse, o edital é enorme, então não tem como trazer temas para todos os assuntos, né? Porque senão seria um estudo para objetivo. Mas assim, o importante é que vão ter temas com enunciados, com estruturas ali diferentes, para que você não seja surpreendido no dia da prova. Beleza? E você possa aplicar a técnica já com base no seu estudo. Depois vão ter correções individualizadas, justamente para poder te passar aqueles feedbacks. E também, um grande diferencial é que esses temas eles são resolvidos, né? Então você tem como ver, Bruno, como você aplicaria a técnica no tema que eu pratiquei? Tá lá. Então todos os temas vão ter propostas de resolução. E esse curso aqui, ó, essa parte aqui, ó, de técnica sucinta, né? Ela é feita para que você consiga estudar 2 horas por semana para discursiva, né? O que isso quer dizer? Que você vai ter lá a semana de segunda, né? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai ter todos esses dias para poder estudar para a prova objetiva, então você vai aumentar seu conhecimento no objetivo, e você vai tirar aqui um sábado de manhã para estudar para a discursiva. O restante do sábado você vai estudar para objetivo, você pode estudar o domingo para objetiva, enfim. Você vai precisar de 2 horas. Nas primeiras semanas, essas 2 horas vão ser utilizadas para poder entender a técnica, pegar ali as estratégias de prova, e a partir daí vão ser usadas para você poder praticar. Então você vai analisar o feedback da correção e fazer a redação. Analisa o feedback da redação e realiza a nova redação. Então você vai utilizar essa estratégia para poder estudar para esse concurso. E esse curso, né, já todo redondinho para você poder se preparar, ele está com um preço bastante acessível. Como eu disse, o link está aqui embaixo. Mas se você tiver dúvida, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado, ou diretamente lá no canal da Academia de Discursivas, beleza? Então é isso, um forte abraço e bons estudos.